A Rádio IES apresenta Assim é Direito. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes da Rádio IES. Meu nome é Gustavo Murmel Guimarães e você está no Aqui Sim é Direito, o seu mais novo momento jurídico semanal, onde em cada episódio trarei temas relevantes para o mundo do direito de forma simples, clara e objetiva. Lembrando que gostaria de prestar os meus agradecimentos aos organizadores da Rádio IES, Danilo Sartori e João Anderson. Além disso, gostaria também de trazer, antes de adentrar no escopo do episódio em si, um pouco a respeito de como funcionará esse novo programa da rádio. A intenção como um todo é justamente aproximar as pessoas do mundo do direito em si, que muitas das vezes é reservado àqueles que estão inseridos no meio acadêmico, principalmente. Afinal, muitas pessoas acabam tecendo opiniões, juízos de valor a respeito de determinados assuntos do direito, com base naquilo que escutam nos noticiários, em posts de redes sociais, e muitas das vezes essas opiniões que são formadas são feitas com base no senso comum e acabam sendo juízos de valor precipitados, coisas que não necessariamente correspondem à realidade. Por conta disso, a ideia é justamente teorizar, trazer à luz determinados temas, eliminando esse senso comum e esclarecendo do que se trata esse assunto, para que se possa criar uma opinião mais embasada do que se trata, para que as conversas como em si possam seguir uma exatidão, uma fidedignidade maior àquilo que se necessariamente se entende por determinado assunto do direito. Sendo assim, por conta disso que se entende que o assunto do direito como um todo deve ser explorado. Afinal, entende-se que para uma sociedade mais justa e equilibrada, deve-se iniciar através do exercício consciente dos direitos fundamentais. Portanto, com esse primeiro episódio, eu gostaria de trazer um tema relevante, um tema mais discutido, que justamente se encontra nesse espectro de um assunto que é carregado de senso comum por conta de ser tratado nas mídias, nas redes sociais, ser um assunto corriqueiro. Quis trazer um assunto clássico para o direito e ao mesmo tempo um assunto novo. Mas como assim um assunto clássico e um assunto novo para o direito? O direito não é aquele conjunto de livros engessado, que é reservado aos advogados, que não é acessível para todos? Não necessariamente. O direito é um assunto dinâmico, o direito é um assunto que se renova todos os dias. E por conta disso ele deve ser propagado justamente para que as pessoas possam se manter atualizadas. Então não é necessariamente por conta de ser um assunto clássico que ele vai ser engessado, um assunto que ele não vai se renovar e não vai deixar de ser atual. Sendo assim, nesse primeiro episódio eu gostaria muito de trazer o assunto do habeas corpus, uma temática do direito que está muito em voga justamente por conta dos noticiários, por conta do cenário atual que o Brasil enfrenta, tanto em termos de política criminal quanto em termos da abordagem de noticiários policiais, e por conta disso, por conta de se tornar um tema corriqueiro no vocabulário dos indivíduos como um todo, e carregar uma certa carga de senso comum, e muitas pessoas às vezes não saberem do que se trata o habeas corpus e mesmo assim falarem a respeito dele de uma forma muito imprecisa, podemos assim dizer. Então, o primeiro tema a ser tratado no bloco Assim é Direito será justamente o habeas corpus. Mas antes de tratarmos propriamente do centro desse episódio, gostaria de convidar a todos a seguir a Rádio IES no Instagram, @radies2023cwb, bem como acompanhá-la em seu site oficial, radies.curitiba.br. Gostaria também de lembrar que esse programa ficará também gravado e disponível no YouTube, no canal oficial da Rádio IES Curitiba, podendo você também se tornar um inscrito na plataforma também. Sendo assim, adentrando propriamente no centro desse episódio, em linhas gerais, o habeas corpus ele está previsto na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 68. Então, a primeira informação relevante que devemos extrair de tudo isso é que o habeas corpus ele se encontra previsto pela Constituição Federal. Além disso, o habeas corpus ele é uma forma de ação, uma forma de você adentrar ao poder judiciário brasileiro para pedir que ele proteja um direito seu. Ou seja, é uma forma de ação prevista pela Constituição Federal. Qual é o nome que nós damos para esse nome de ação?
Bom, segundo os livros científicos do direito, tal forma de ação recebe o nome de remédio constitucional. Muitos pesquisadores já dizem que tal forma de nomenclatura se encontra um pouco defasada. Contudo, não deixa de cumprir o seu propósito e, por conta da simplicidade do bloco em si, utilizaremos o termo remédio constitucional porque não deixa de cumprir com a sua finalidade. É um remédio constitucional que visa proteger o direito à liberdade de locomoção, ou seja, uma forma de ação que você utiliza no Poder Judiciário para proteger o seu direito de ir e vir. Mas como que eu utilizaria por que eu utilizaria uma ação para proteger o meu direito de ir e vir, Gustavo? Ora, quando você estiver sofrendo uma restrição ilegal em função do exercício arbitrário de autoridade de um terceiro. Tá, Gustavo, já me perdi, não entendi mais nada. Você colocou termos difíceis, não entendi nada. Será quando você estiver sofrendo uma restrição, uma pessoa estiver impedindo o seu direito de ir e vir, porque ela está exercendo o seu direito de autoridade de forma ilegal. O exemplo mais comum de quando você poderá utilizar um habeas corpus no direito brasileiro é quando você estiver sofrendo uma prisão ilegal. Tanto que é muito comum a expressão nos noticiários: determinado indivíduo preso ilegalmente teve o seu habeas corpus concedido pelo Poder Judiciário. O carro-chefe do habeas corpus no direito brasileiro é justamente a prisão. Uma prisão feita de forma ilegal tem como sua forma de ação para devolver a liberdade ao indivíduo o habeas corpus. Então esse é o primeiro ponto. O ponto-chave da nossa conversa é justamente o conceito do habeas corpus. Uma ação constitucional que visa proteger o direito à liberdade de locomoção quando alguém estiver sofrendo uma restrição ilegal do seu direito de ir e vir. Em termos históricos, o habeas corpus ele teve a sua primeira previsão, podemos assim dizer, em 1215, na Magna Carta inglesa, ou seja, o habeas corpus surgiu pela primeira vez na Inglaterra. Lá, o documento que o previa trazia princípios de proteção contra prisões arbitrárias. Por isso que eu disse que o carro-chefe do habeas corpus é justamente as prisões ilegais. Está no seu cerne, ele surgiu justamente com esse escopo. Contudo, eu não posso afirmar que é justamente a Magna Carta inglesa que trouxe o habeas corpus como nós temos ele configurado, podemos assim dizer. O habeas corpus ele teve os contornos semelhantes aos quais nós temos na Constituição de 1988, aproximadamente no século XIX, com a promulgação de um decreto específico na Inglaterra que conferiu maior clareza e aplicação ao Instituto nos moldes com os quais nós temos hoje em dia. Saindo um pouco do caráter histórico, do caráter conceitual, eu vou adentrar um pouco mais na natureza e na aplicabilidade do habeas corpus em si. O habeas corpus ele tem 3 tipos de caráter, podemos assim dizer. 3 tipos de natureza, 3 tipos de essência, podemos assim estabelecer. O habeas corpus ele pode ter um caráter tanto liberatório, ou seja, você pode utilizar o habeas corpus tanto para quando a sua liberdade de locomoção já foi restrita por parte de um terceiro, ou seja, quando vamos utilizar a prisão sempre de exemplo, quando você já sofreu a prisão por parte de alguém. Ou você pode ter também um caráter preventivo, quando você está em vias de ter a sua liberdade restrita por parte de um terceiro, ou seja, no caso da prisão, quando você está em vias de sofrer uma prisão ilegal. Ou o habeas corpus pode ter um terceiro caráter, que é a sua terceira natureza, que é a natureza de ofício. O que é um ato de ofício, Gustavo? Que eu já ouvi essa expressão nos noticiários, mas também não sei do que se trata. Um ato de ofício ocorre no meio processual, que é quando um juiz, no meio de um processo, ele age de iniciativa própria. Ele não precisa necessariamente que uma parte no processo, que você no processo parte ali, peticione nos autos, ou seja, provoque o juiz, diga: juiz, eu preciso que você faça determinada conduta, preciso que você pratique determinado ato. O juiz ele percebe que é necessário que ele faça algo e ele mesmo faz. Um habeas corpus de ofício ocorre que quando o juiz, no curso de uma ação, percebe que a parte está sofrendo uma restrição ilegal da sua liberdade e ele mesmo determina que aquela restrição cesse. Isso é um habeas corpus de ofício. Então a natureza do habeas corpus pode se configurar em 3 planos: preventivo, liberatório e de ofício. Outro aspecto interessante do habeas corpus é que, em função do direito que ele tutela, ele pode ser utilizado tanto em questões cíveis,
Lembrando que no direito brasileiro você pode sofrer uma prisão de natureza civil, que é quando você não prestar o pagamento de uma pensão alimentícia, você pode sofrer uma prisão civil, quanto você também pode sofrer uma prisão criminal, né? Que daí são as prisões tuteladas pelas leis de natureza penal, Código Penal, leis específicas, lei de drogas, coisas relativas. O habeas corpus, então, pode ser utilizado tanto para prisões de natureza civil, que só temos essa no direito brasileiro, quanto as prisões de natureza criminal. Também podemos falar que o habeas corpus ele pode ser aplicado no âmbito militar também. A Constituição Federal, no artigo 142, parágrafo 2º, ela traz, na verdade, a situação inversa. Ela diz que não será permitido você impetrar um habeas corpus, ressalte-se o termo impetrar. Impetrar, o que é impetrar? É o termo utilizado para você ingressar com o habeas corpus em juízo. Não se fala o termo ajuizar um habeas corpus. A gente utiliza o termo impetrar. Eu impetrei um habeas corpus, não é eu ajuizei um habeas corpus. É um termo específico para as ações, os remédios constitucionais, né? Que são essas ações de caráter constitucional. No âmbito das punições militares, não será permitido você impetrar um habeas corpus para discutir a questão fática que envolveu essa prisão. Você não poderá utilizar um habeas corpus para falar se determinados fatos que levaram à punição militar estão certos ou errados. Você só poderá utilizar desse habeas corpus para dizer se houve ilegalidade na prisão, se foi feita por um oficial que não tinha competência para realizar aquilo, ou se foi feita de forma desmedida a punição. Ou seja, o habeas corpus ele só incidiria sobre questões do procedimento que envolveu aquela prisão, mas não sobre o mérito, nós chamamos, né, que são os fatos que envolveram aquela prisão. Além disso, agora passando para um aspecto mais técnico do habeas corpus, podemos assim dizer, que são as partes que envolvem o habeas corpus. Podemos falar que quando você adentra com uma ação no Poder Judiciário, você está criando o que chamamos de relação processual, que é uma relação entre você, uma outra parte e o juiz. Numa relação do habeas corpus, nós temos as seguintes partes: o impetrante, que é a pessoa que ingressa com a ação no Poder Judiciário. Num habeas corpus, o impetrante pode ser qualquer pessoa. Essa é uma informação muito importante. Ou seja, tanto uma pessoa física, portadora de CPF, quanto uma pessoa jurídica, portadora de CNPJ, podem impetrar um habeas corpus. Nesse aspecto, é legal de ressaltar que o Estatuto da OAB reconhece que não é necessário você ter um advogado para impetrar um habeas corpus. Então, é muito comum você ver nas faculdades, principalmente, o exemplo muito famoso do habeas corpus escrito num saco de pão, por exemplo. Não é necessário que você tenha um advogado que escreva para você. Você pode fazer um habeas corpus você mesmo. Pode escrevê-lo num saco de pão, no papel higiênico. É muito comum esses exemplos exagerados serem trazidos para os estudantes. Porque justamente não tem essa formalidade toda. O habeas corpus, por conta de um direito tão fundamental que ele protege, ele dispensa tudo isso. Porque é muito importante proteger essa liberdade de ir e vir. O direito à liberdade sempre foi um direito muito importante para a humanidade como um todo, e por conta disso sempre se trouxe essa simplicidade na proteção, porque entende-se que é necessário proteger a liberdade a todo custo. Além do impetrante, nós temos o paciente, que é a pessoa em favor de quem é impetrada a ordem de habeas corpus. Nesse caso é muito comum o impetrante e o paciente serem a mesma pessoa. A pessoa que está sofrendo a restrição ilegal da liberdade de ir e vir pode ser a mesma pessoa que está escrevendo a petição de habeas corpus e impetrando ela em juízo. É muito comum, então, nós termos essa confusão entre as duas pessoas. Confusão, no direito, significa ser a mesma situação, ser a mesma pessoa, podemos assim dizer. Além do impetrante e do paciente, nós temos a autoridade coatora, que é a pessoa que praticou o ato da coação ilegal, ou seja, a pessoa que restringiu o seu direito de ir e vir ilegalmente. Aqui ressalta-se que pode ser tanto uma pessoa, uma autoridade pública, quanto uma autoridade particular. O caso da autoridade pública, o caso clássico é justamente uma prisão ilegal. Você sofreu uma restrição ilegal da sua liberdade por conta de um oficial, por conta de um policial, por conta de um juiz. Aqui nós temos a autoridade pública. Podemos também ter uma restrição por conta de um particular. Um caso muito clássico é justamente aquela pessoa que é internada numa instituição psiquiátrica contra a sua vontade e justamente utiliza-se do habeas corpus para ter a sua liberdade restabelecida. Feito esse exame das partes,
vem uma questão que é muito comum as pessoas realizarem de pergunta, que é onde eu ajuizo um habeas corpus? Ora, o juízo competente, o juízo designado para processar um habeas corpus, salvo regras que a Constituição estabelece que partem do paciente, ou seja, da pessoa que está sofrendo a coação, justamente o habeas corpus vai depender muito de quem praticou a coação ilegal. Então a regra geral vai partir da pessoa que praticou a restrição ilegal da sua liberdade de locomoção. Assim, algumas regras são as seguintes. Um habeas corpus vai ser impetrado no Supremo Tribunal Federal quando aquele que praticou a sua restrição ilegal, quando a autoridade coatora, que será o termo que eu utilizarei de agora em diante, for um tribunal superior, ou seja, o STJ, ou os outros tribunais, Supremo Tribunal Superior Tribunal Militar, o TST, coisas assim, ou quando a autoridade ou funcionário, cujos atos estejam também sujeitos à jurisdição do STF. Além disso, será impetrado um habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, quando o coautor for um tribunal sujeito à jurisdição do STJ, ou quando o coator for ministro de Estado ou comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica. Ou também, nesse caso, quando nós falamos dos comandantes das Forças Armadas, temos que ficar de olho numa exceção que é ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Mas nesse caso não adentraria especificamente nesse assunto. Temos também as competências dos TRFs, que é quando o coator for um juiz federal. E também temos as competências dos juízes federais, que é os habeas corpus criminais de sua competência, ou quando o coator não esteja sujeito a nenhuma outra jurisdição. E no caso dos tribunais estaduais, os tribunais de justiça, nesse caso a competência sempre será delimitada pela Constituição Estadual. No caso do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, quando o coator for um juiz estadual. Com base em tudo isso, eu gostaria de realizar uma conclusão dizendo que o habeas corpus é um instrumento essencial para se garantir a liberdade de locomoção individual no Brasil, podendo ser impetrado por qualquer pessoa, e que sua importância reside na proteção dos direitos fundamentais, sendo um pilar do direito nacional. Com base em tudo isso, eu trago que essa lição que eu busquei apresentar hoje, nesse primeiro episódio, se baseia justamente nessa ideia de aproximar o direito dos indivíduos. O habeas corpus, por se tratar de um instituto tão consagrado pelo direito, justamente tinha essa importância por conta de se tratar de um assunto que as pessoas têm essas noções precipitadas, se tratar de um assunto muito comum em posts de redes sociais, e foi vista essa necessidade de esclarecer alguns assuntos. Muitas pessoas, por exemplo, às vezes não têm nem a noção que se trata de um direito de ação. Então, essa é a lição que eu busquei trazer nesse primeiro episódio. Caso hajam dúvidas ou interesse também de aprofundar o tema em um futuro episódio, trazer questões mais específicas ou temas que foram deixados de fora justamente por conta da simplicidade desse primeiro episódio, sintam-se livres para encaminhar os seus comentários nas redes sociais oficiais da Rádio Yes. Afinal, o aspecto central do direito como um todo sempre é o diálogo, uma construção como um todo. Feito isso, também gostaria de dizer que agradeço a atenção e lembrem-se, conhecer os seus direitos é o primeiro passo rumo à justiça. Obrigado e ótima semana a todos.